Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela participação aqui e a todos que vão nos assistir depois. Então, eu vou falar de esperança a partir da abordagem da psicologia positiva. A esperança com a abordagem da psicologia positiva. Então, para quem não conhece a psicologia positiva ou está começando a estudar esse tema, né? A psicologia positiva ela é um movimento recente no mundo, ela tem pouco mais de 30 anos, começou lá nos anos 90, com o professor Marty Seligman na Universidade da Pensilvânia. E ele, na verdade, se tornou a principal referência na área, não principalmente pelas pesquisas no início, mas porque ele era o presidente da Associação de Psicologia naquele momento. E ele foi, então, a pessoa que esteve à frente dentro desse movimento, que era e que é, né, da gente olhar para os aspectos positivos que nós todos temos. Então, ele vinha de uma trajetória de décadas trabalhando com a doença nas pessoas e principalmente trabalhando com ex-combatentes de guerra. E ele percebia que as pessoas ficavam muito fixadas no problema e tinham pouco avanço em relação a todos os tratamentos, né, que eram oferecidos, né, do ponto de vista da psicologia. Ele e a equipe começaram a estudar que poxa, o cara não tem uma perna ou ele perdeu um braço, mas ele tem tantas outras habilidades e ele não consegue perceber. E o Marty Seligman e a equipe, então, começaram a trabalhar na direção de tentar identificar e sistematizar quais são as forças e as virtudes que foram todas essas características que se identificou a partir de muitas e muitas e muitas pesquisas, e com base principalmente na filosofia, então com o conceito de eudaimonia, de felicidade. Que elementos seriam esses que nós temos e que a gente poderia promover para aumentar a felicidade ou o que a gente vem chamando de bem-estar subjetivo? Então, eles organizaram, não exatamente essa tabela, né, mas 6 virtudes e 24 forças, e entre elas está aqui a esperança. Então, vejam que nós todos temos a virtude da sabedoria, da humanidade, da justiça, da moderação, da coragem e da transcendência. Então, uma série de ferramentas foram e vêm sendo desenvolvidas ao longo dessas décadas, né, na tentativa de fazer que a gente consiga identificar em pessoas individualmente, em equipes, em instituições, quais são as forças que temos e como a gente pode fazer uso delas para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, considerando todo esse momento que a gente tem vivido, né, como as colegas já abordaram da pandemia, eu trago a esperança dentro da virtude transcendência, então, do ponto de vista da psicologia, para dizer que nós temos essa força interna. Muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer e, na maioria das vezes, aquilo que a Ivana falou, né, sobre o foco no negativo, principalmente nas notícias ruins, na televisão, tudo isso faz com que essa esperança que a gente tem, ela vá diminuindo, ela vai apagando. Eu vou dar uma dica para vocês de fazerem o teste VIA. O teste VIA é a ferramenta de entrada para quem quer se autoconhecer. É uma ferramenta que foi criada pela equipe lá na Pensilvânia. Inicialmente era um questionário com um pouco mais de 120 questões. Ele foi reduzido, hoje tem em torno de 90 questões. E ao responder, a gente recebe, né, no e-mail a resposta, né, onde vão aparecer as 24 forças em ordem crescente de intensidade que elas aparecem na nossa personalidade. Quanto mais a gente for sincero ao responder essas questões, melhor vai ser o retorno desse relatório. E aí, uma das coisas que os pesquisadores chamam a atenção, que a nossa tendência de olhar para o negativo, é ir lá olhar o que eu tenho menos. Eu sou menos prudente. Eu não tenho liderança. Eu tenho dificuldade com inteligência social. E não é nada disso. Nós todos temos essas forças. O que os pesquisadores dizem é que a gente precisa olhar para as que estão fortes. E o que são as fortes? São pelo menos aquelas primeiras 5 forças que aparecem no nosso relatório. E por que isso é importante? Para a gente fazer uso delas, para que junto com outras pessoas que tenham outras forças, a gente possa se complementar. E aí isso vai muito ao encontro também do que a Ivana falou lá no início, sobre transdisciplinaridade,
sobre nós estarmos todos juntos, né? Então, esse momento de pandemia, eu penso que é tão esclarecedor a gente ter um entendimento sobre isso, na medida em que, quando a gente pensa que somos uma comunidade e que nós todos estamos conectados, a gente consegue um auxiliar o outro nesse processo de cuidado coletivo, né? Então, a esperança, ela entra nisso, e ela está justamente dentro dessa virtude da transcendência, que a gente usa transcendência, mas a gente podia falar de espiritualidade como uma força que fortalece o espírito coletivo, né? Então, o que os teóricos dizem sobre a esperança? Eles dizem que a esperança é a identificação de metas relevantes, é um desenvolvimento de estratégias e persistência para alcançar as metas. Bom, o Snyder, que é um dos principais teóricos da esperança, ele vai dizer que para a gente desenvolver a esperança é o autoconhecimento. Uma outra possibilidade apontada pelos autores, né? Se a gente quer se autoconhecer, e isso tudo com comprovação científica, eles apontam que a meditação é uma excelente ferramenta para o autoconhecimento. Para quem tem a prática da meditação, sabe que o exercício número 1 é respirar. E talvez nesse momento, cada vez mais fica difícil respirar, na medida em que a gente vai aumentando o estresse, como a Dora apontou, a gente vai reduzindo a respiração, tornando ela pequena. A gente deixa de oxigenar o cérebro e a gente vai tendo distorções sobre a realidade onde a gente está. Então, há uma tendência a gente fazer uma leitura, muitas vezes, equivocada daquilo que está se apresentando. Então, número 1, a gente precisa se autoconhecer. E com o autoconhecimento, a gente consegue identificar o que quem estuda esperança diz que é fundamental. A gente pensar na vida com significado. Então, o que é a vida com significado? Né? É a gente pensar qual é o propósito do que a gente faz. Por que a gente faz o que a gente faz? Quando a gente se dá um tempo para pensar e olhar para nós individualmente, a gente só pode ajudar o outro se a gente se ajudar. Então, a meditação, ela fortalece esse exercício da gente olhar para dentro. E, claro, a gente tem que ter cuidado também com isso, porque, de novo, a nossa tendência humana e cultural é olhar para os problemas que a gente tem. E aí, dependendo da pessoa, ela pode usar o momento da meditação para ficar lá olhando o que ela tem de pior, ou o que ela fez de errado. Não é exatamente isso. É a gente parar, a gente respirar, a gente pensar qual é o significado da minha vida. E quando eu identifico o significado da minha vida, eu posso desenhar um propósito. E eu tendo um propósito, eu posso correr atrás dele, eu caminhar em direção a ele. A partir daí, então, eu vou desenhar essas metas que são relevantes para eu alcançar esse propósito, para eu desenvolver estratégias para alcançar esse propósito, e para persistir nesse caminho para alcançar esse propósito. Nós que trabalhamos e temos pesquisado a psicologia positiva, a gente tem trabalhado em diferentes espaços para tentar fazer com que as pessoas consigam pensar o significado da sua vida. Eu sou professora no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, aqui no campus Charqueadas, e trabalho com alunos de ensino médio integrado, que é o que a gente tem aqui, que são os cursos do ensino médio mais a formação profissional. E desde 2017 eu venho trabalhando com eles essa ideia da gente tentar pensar qual é o significado da nossa vida, qual é o propósito, como é que a gente constrói esse propósito, o que é esse propósito? Existe um vazio, porque muitas vezes a desesperança, ela está relacionada a esse vazio, e que, em boa parte das vezes, ele não é real, ele é imaginário. Então, pensar o que alimenta a tua alma. Então, a busca disso é fundamental. E tem inúmeras possibilidades para a gente pensar o que alimenta a alma. Pode ser a meditação, pode ser o exercício, pode ser a música, pode ser estudar, pode ser ajudar alguém, mas a gente tem que pensar que causa é essa. Desenvolver a esperança requer esperar pelo melhor e agir para realizar. Então, o Seligman, num dos principais livros que ele tem, falando sobre felicidade, felicidade autêntica, onde ele vai falar bastante das forças, ele vai dizer que não existe esperança sem ação. E por quê? Porque se eu não agir para realizar um determinado movimento em direção àquilo que eu acredito, essa mudança ela não vai acontecer. Então, a esperança, ela só existe
se houver movimento. Então, ela exige planejamento, ela exige esforço. O planejamento é necessário para a motivação. Então, eu estou motivado se eu consigo planejar esse futuro e eu consigo pensar de que forma eu vou agir. Ela vem no acreditar no futuro melhor. E aí, a motivação, assim como a esperança e o otimismo, são elementos que estão interligados. A gente não pode ver isso de forma separada. Então, quando eu faço um movimento de planejar, fazer um esforço para eu estar motivado, eu preciso pensar no meu nível de estresse. Preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso identificar que momento eu tô, como eu tô, para eu poder, então, pensar qual vai ser a melhor forma para agir e realizar aquilo que vai aumentar a minha esperança. Então, o Snyder, que é o grande teórico que desenvolveu a teoria da esperança, ele diz que ela está relacionada aos valores internos. Então, cada um de nós construiu, constrói e aprendeu valores dentro dos nossos primeiros núcleos, que são os núcleos familiares, em seguida com a escola, depois com o trabalho. Enfim, as nossas relações sociais contribuem para que a gente desenvolva esses valores. Esses valores é que vão determinar qual é o caminho que a gente vai desenhar para alcançar esse propósito e esse propósito gerar esperança. Então, os valores vão estar dentro desses caminhos e o que ele chama de agenciamento são todas as iniciativas que a gente usa para fazer esse caminhar. Então, ele vai indicar a curiosidade e a criatividade como elementos fundamentais para o agenciamento. Quando a gente fala de criatividade, no senso comum, as pessoas tendem a imaginar que criatividade está relacionado aos artistas, por exemplo. Então, eu só sou criativo se eu sei pintar, se eu cantar, se eu dançar, e não é verdade. A criatividade, ela está em absolutamente tudo. Ela está nas coisas mais pequenas do nosso dia a dia, quando a gente faz o caminho diferente daquele que seria tradicional ou o esperado, né? E nessa semana eu assisti a live de uma das professoras da psicologia positiva e ela perguntava: qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? E por que ela fez essa provocação? Porque toda vez que a gente inicia algo novo, o nosso cérebro, como a Ivana falou lá no início, ele vai se moldando e se adequando a novas realidades que a gente vai criando. O cérebro é plástico, ele é elástico. Então, toda vez que a gente cria uma nova forma, por exemplo, de cozinhar ou uma nova atividade física, nesse momento de pandemia que a gente não pode fazer as coisas tradicionalmente, como elas vinham sendo feitas, então de que forma a gente pode criar em cima dessa realidade que a gente está. E claro que a curiosidade está relacionada a isso, porque na medida em que eu busco lá no meu cérebro de que forma eu posso fazer determinadas coisas, estimulado pela curiosidade, eu vou criar. Então, esses agenciamentos, eles facilitam a mudança, porque ressignifica os obstáculos. É isso que o Snyder aponta na teoria da esperança. Ele vai falar que a esperança, ela só existe com o movimento. Então, quem fica sentado esperando por um mundo melhor, ele não vai acontecer nesse universo onde ela está se ela se mantiver parada. Então, ela precisa se autoconhecer, ela precisa identificar quais são suas forças, os seus valores, projetar esses caminhos para alcançar esse novo universo, que pode ser simplesmente o universo familiar. Ninguém está falando de ser o novo Gandhi. Momentos como esse, que muita coisa acontece de positivo, embora isso não tenha tanta repercussão nas mídias de maneira geral, mas muita coisa positiva tem acontecido. Eu pensando assim, de pessoas que trazem esperança para o mundo, eu pensei em 3 amigas que, enquanto estão no afastamento do trabalho, criando modos de ajudar a comunidade onde vivem, né? A Gisele, por exemplo, lá em Rio Grande, né, com um movimento com mulheres que já sofreram violência, trabalhando a questão da espiritualidade e desenvolvimento de forças. A Daniela, junto com uma amiga que está lá na Alemanha, desenvolveram um aplicativo
para ajudar todos aqueles que têm alguma prestação de serviço para ofertar. Então, é um aplicativo que está sendo oferecido de forma gratuita para que as pessoas dentro de um raio de 20 quilômetros possam identificar esses serviços. A Alexandra também, que é uma colega do ensino fundamental ainda, a gente se conhece há 30 anos, ela trabalha com estética e resolveu, nesse tempo de quarentena em que ela não pôde abrir, né, o negócio dela, ofertando cursos gratuitos também para mulheres que não podem estar trabalhando. Então, tem tanta coisa acontecendo dentro das comunidades que eu acho que a gente precisa pensar que tem jeito e que a esperança está aí, ela é possível, mesmo que a gente tenha coisas negativas, e a gente não vai negar, né, esse universo de coisas negativas que a gente tem, não é essa a questão, fingir que as coisas não existem, ser consciente, estar presente, mas estar presente para as nossas comunidades, que pode ser a nossa família, que pode ser o nosso vizinho, pode ser os nossos amigos. Tem uma amiga nossa, a Carla tá aqui, que volta e meia ela deixa um bolo, sacolinha com limão, um pãozinho no nosso portão. É um carinho que pode, para ela, ser uma coisa tão pequena, mas é um fortalecimento da comunidade. É disso que eu gostaria de falar para vocês. A gente precisa fortalecer a esperança em pequenos gestos, não precisa ser nada muito excepcional. O nosso cérebro permite, a gente precisa permitir que esse cérebro funcione positivamente. Obrigada.